Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valber e na nossa aula de hoje nós iremos falar um pouco como que se deu a formação dos Estados Nacionais e o absolutismo, ok? Nessa tela aqui eu gostaria que a gente observasse o seguinte: geralmente quando a gente pensa na história, a gente pensa em um momento assim, né, linear, um fato sempre dando sequência no outro. Mas na verdade os grandes momentos da história tiveram seus períodos de transição. E o que a gente observa, portanto? Que o fim da Idade Média, ele marca o início da Idade Moderna. Então a gente vai observar que há entre uma e outra um período que nós vamos chamar de um período de transição. Então nesse período de transição, a gente observa que há algumas características ainda da Idade Média e o início daquelas que serão as características da Idade Moderna. Então, o que a gente vai observar nesse momento de transição? Que há um momento de crise muito grande, porque uma forma cultural está acabando, uma outra idade histórica está começando, então é um momento de crise econômica, um momento de crise política, um momento de crise social. E que crises são essas, né? A gente começa a observar que o sistema feudal ele começa a ruir. Os senhores feudais já passam a não ter tanto poder assim como tinham até então. Os servos que trabalhavam, né, na agricultura começam também a pensar em desenvolver outras atividades. Então, é um momento desse momento de crise que a gente observa então que começam a surgir novas regras, porque a Igreja Católica, que até então, né, durante a Idade Média toda, exercia um poder muito grande nas pessoas, já não passa a exercer da mesma forma como antes. Nesse período de transição também a gente passa a ver, né, que há um desenvolvimento das atividades comerciais, o surgimento das feiras medievais, que vão dar origem depois, né, os burgos. Há o surgimento de rotas de comércio, portanto, algumas feiras elas vão se destacando tanto, elas vão se modernizando tanto, que passam a existir locais na Europa inteira, né, de comércio. Então a gente observa, né, a China naquela época era um grande expoente comercial, Gênova passa também a ser, Veneza, Lisboa e outros, né, na cidade de Porto e outras cidades. Com isso, então, nesse período de transição, nós conseguimos observar que, né, de tudo isso, começa a ter o desenvolvimento das cidades e o surgimento de uma nova classe, que é aquela chamada a classe burguesa, ou a burguesia, que serão os comerciantes. Só que o que a gente observa nesse momento? Que essa burguesia ela não é bem vista pelos senhores feudais. E é justamente então esse ponto que vai gerar essa crise que nós iremos ver a seguir. Porque é o seguinte, quando a gente fala então da Idade Moderna, a gente começa a observar que uma das grandes características dela é justamente a formação dos estados nacionais. E os estados nacionais são, né, aquilo que nós chamamos aí dos países, mas daqui a pouco a gente vai ver um pouco as diferenças disso aqui para entender um pouco melhor. Mas por que eu falei, né, no slide anterior daquele momento de crise, daquele momento de transição? Porque aquela crise, de certa forma, ela enfraqueceu a nobreza feudal, portanto, os senhores feudais já não tinham tanto poder como antes. Aquela crise, de certa forma, gerou o fim do sistema feudal. Aos poucos, né, aquela estrutura ali de servo, de servidão, ela vai deixando de existir, porque em contraposição começa a ter uma burguesia emergente. Quando essa burguesia começa a desenvolver o comércio e essas atividades comerciais, nós observamos então um conflito muito grande entre burgueses e essa nobreza. Só que até agora eu não falei de uma figura que é essencial, é importantíssimo nesse processo todo, que é a figura dos reis. É necessário a gente entender também aonde que entram os reis nessa história aqui. Porque durante a Idade Média existiam os reinos, só que os reinos, de certa forma, eram subdivididos em feudos, e em cada feudo o senhor feudal ele tinha muito poder. Então, com o passar do tempo, esses reis começaram a serem, né, porque eles eram reis, mas eles, da mesma forma, eles passaram a não ter tanto poder da forma que eles achavam que tinham. É interessante e curioso falar isso, né? Um rei que não tinha tanto poder, porque dentro dos feudos, os senhores feudais mandavam mais. Então, nesse conflito entre burgueses
e essa nobreza feudal, a gente vai observar que os reis, eles passaram a apoiar essa atividade burguesa. Não porque eles achavam que elas eram interessantes, mas porque eles viram que essa atividade comercial poderia trazer para eles alguns benefícios. Portanto, ao apoiar a burguesia, os reis, de certa forma, passaram a centralizar o poder. E é justamente aí, na centralização do poder na mão do rei, é que nós iremos ver o surgimento do absolutismo. Então, o que é o absolutismo? O absolutismo nada mais é do que o poder absoluto, o poder concentrado na mão do rei. Então, nós vemos agora uma outra característica. A partir do momento que esse rei começa a exercer um poder então, de forma absoluta, nós começamos a ver na Europa, a partir, portanto, do século XV, a formação dos Estados nacionais, que vai dar origem, então, àquilo que nós chamamos da Idade Moderna. A Idade Moderna cria-se, então, o Estado absolutista ou os Estados absolutistas, pondo fim, portanto, o sistema feudal. Mas é interessante a gente observar o que é um Estado nacional. Um Estado nacional ele é composto pelo Estado, pela nação e pelo país. Quando nós falamos de Estado, nós queremos nos referir à organização política. Portanto, naquela época, a organização política é o quê? Era a organização absoluta ou absolutista, porque o rei passou a exercer todo o poder centralizado nas mãos dele. Quando nós nos referimos ao conceito de nação, nós nos referimos à população. Portanto, é um povo que fala a mesma língua, que praticamente tem a mesma cultura e costume. Então, a nação, ela está ligada ao povo. E país significa um território geográfico. Então, os limites ou as delimitações do território é que vão dar origem a um país. Então, quando nós falamos de Estado Nacional, na verdade, esses três pontos se unem. Estado, que é a organização política, portanto, quem vai comandar. Nação, portanto, o povo que será comandado. E um território que será, no caso, habitado por essa nação e controlado por esse Estado. Especificamente, nós estamos estudando que isso aconteceu na Idade Moderna, isso aconteceu na Europa. Os Estados nacionais, da forma que nós conhecemos, eles deram origem ou se iniciaram aí na Europa. Então, o mapa que nós estamos vendo aqui mostra alguns desses Estados nacionais que, aos poucos, foram sendo formados. É claro que eles não foram formados todos de uma vez. O primeiro foi Portugal, que nós veremos numa outra aula, mas o importante a gente observar é que a partir, portanto, do século XV, daquilo que nós chamamos da Idade Moderna, criam seus Estados nacionais, os Estados nacionais começam a ser formados com essa nova estrutura política, em que o Estado ele passa a ser controlado pela figura do rei, que é um rei absolutista que concentra todo o poder em suas mãos. Ok, galera? Até o nosso próximo encontro. Espero ter contribuído com vocês aí no entendimento do que seja, portanto, o Estado Nacional e esse poder absolutista. Um grande abraço e até a próxima.